Salmo de número 124. Quando a gente fala de salmo, a gente fala de canções, poesias, orações e lamentações que foram transformados em hinos de louvor e adoração a Deus. Então, quando a gente fala do livro de Salmo, a gente fala de um livro onde compõe 150 louvores a Deus, que é utilizado como o hinário do judeu. Então, quando a gente fala de salmo, a gente fala de canção. Quando a gente fala de salmodiador, a gente fala de compositor destas canções. Quando a gente fala de salmista, a gente fala do intérprete da canção, do cantor do salmo. E dentro desses 150 salmos que estão contidos na nossa Bíblia, o livro dos Salmos, dentro dos 150 salmos, existe um livreto de salmos que se destacam, que são os salmos 120 a 134. Estes salmos, do salmo 120 ao salmo de número 134, são chamados cântico de degraus. Esses cânticos de degraus receberam esse nome por três situações que se cogitam. Em primeiro lugar, quando lá no capítulo 38 do livro de Isaías, o profeta recebe de Deus uma palavra, vai à casa do rei Ezequias, e lá ele profere uma sentença de morte ao rei Ezequias. E nessa sentença de morte, Isaías, olhando para o rei, diz assim: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele vira as costas e vai embora. E quando Isaías está indo embora, antes que ele saísse do pátio do palácio do rei, diz a Bíblia que o rei virou para a parede, chorou muitíssimo e clamou a Deus e questionou a Deus e disse: Senhor, lembra-te de mim, do que eu fiz por Israel, porque o testemunho do rei Ezequias era lindo, e ele coloca isso diante de Deus. E Ezequias então tinha um grande depósito diante de Deus, e quando ele clama pela misericórdia de Deus, o Senhor na mesma hora toca o coração do profeta Isaías, e ele retorna para dentro do palácio, vai até o rei Ezequias e diz assim: o Senhor ouviu a tua oração, e por causa disso você não vai mais morrer, o Senhor vai te acrescentar aos seus anos de vida 15 anos. E o rei Ezequias diz assim: mas espera aí, como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? Ele falou: pede um sinal. E então ele pede um sinal a Deus. Ele diz assim: eu quero que o Senhor mexa no tempo. Ele disse assim: então vamos adiantar 10 graus no relógio de sol que você tem lá fora? Ele diz: adiantar não, vamos atrasar 10 graus. E aí então, nesta oração que foi feita, a sombra do relógio, do relógio de sol, começa a voltar a sombra 10 graus. Aí por isso, dá-se o título destes salmos de degraus, porque o grau voltou para trás. Essa é uma das vertentes que se acredita desses salmos chamarem cânticos de degraus. A outra vertente é que degraus seriam os degraus do templo mesmo, porque na entrada do templo existiam 15 degraus, e o sumo sacerdote, quando ia apresentar a Deus os sacrifícios de Israel, em cada degrau do templo ele louvava um hino de agradecimento a Deus por aquela ocasião, e a cada degrau que ele ia subindo, ele ia louvando um novo cântico. E assim ele fazia nos 15 degraus que antecediam a entrada do templo.
Esses louvores que estão aqui constituídos nos cânticos de degraus, também são conhecidos como cânticos da subida ou cânticos da peregrinação. Por quê? Porque eram os cânticos que Israel vinha louvando para a casa de Deus. Todo o israelita, ele tem que se apresentar uma vez por ano lá em Jerusalém para adoração e para as festas dos pães asmos, da colheita, dos tabernáculos. E então, quando eles vão peregrinando para Israel, eles vão no caminho para Jerusalém, adorando a Deus com estes 15 louvores. Estes 15 louvores, nós vamos encontrar aqui que 10 desses louvores são de composição do rei Ezequias. O rei Ezequias, porque o relógio voltou 10 graus, ele compõe 10 hinos de louvor a Deus. Os outros 5 louvores, Israel colocou 4 sendo de Davi e 1 sendo de Salomão, para que fosse então composto esses 15 hinos de degraus. Esses hinos de degraus, irmãos, ele tem coisas interessantes, porque se você observar do Salmo 120 ao Salmo de 134, você vai observar que em cada salmo existe uma evolução. É como que o crente fosse evoluindo a presença de Deus à medida que ele fosse caminhando na presença de Deus. Os primeiros salmos aqui, do 120 ao 124, você vai perceber ele falando sempre em relação às suas queixas pessoais. Do 124 em diante, ele já começa a agradecer a Deus pelos livramentos. E lá no final, do 130 ao 134, ele já começa a adorar a Deus por aquilo que Deus já fez na sua vida. Ele exalta o Senhor. Então é como se fosse uma história da peregrinação de Israel, da saída de Israel da Babilônia, até chegar à liberdade e adentrar a cidade santa lá em Jerusalém. Então eles vão louvando no caminho esses louvores, apresentando a Deus a evolução que o povo teve em relação à libertação de Deus, deles presos lá em Babilônia, até a chegada para a adoração propriamente dita lá em Jerusalém. Lá no Salmo de número 120, ele vai falar da aflição do povo. E lá nos versículos ele vai dizer assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. No Salmo de número 121, ele tem resposta de Deus. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmo de número 122, ele fala do gozo de estar na casa de Deus, porque ele vai expressar dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 123, ele fala da invocação a este Deus que nós cultuamos aqui. Ele diz: tem piedade de nós, tem piedade de nós, porque estamos já fadigados de sermos desprezados. Ele fala da importância de você invocar o nome do Senhor. No Salmo de número 124, ele faz os seus agradecimentos, aonde ele aqui vai expressar que se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Mas o laço se quebrou e nós escapamos. No Salmo de número 125, ele expressa a confiança que devemos ter em Deus, quando ele fala que muitas são as nossas perseguições, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lá no Salmo de número 126, ele vai dizer sobre a felicidade daqueles que temem a Deus, ou seja, ele fala das bênçãos que recaem sobre a família. Feliz será e tudo te irá bem quando você serve ao Senhor. No Salmo de número 127, ele fala dos livramentos
ele vai falar das grandes perseguições que nós sofremos durante toda a nossa vida, mas também fala que todavia os nossos inimigos jamais prevalecerão contra nós. Ele vai falar no Salmo de número 128, também das bem-aventuranças. Ele vai falar no Salmo de número 129, do anseio da alma, aonde ele diz que ele espera encontrar o Senhor, assim como um guarda noturno almeja ver amanhã. Ele vai dizer no Salmo de número 130, sobre a humildade, que nós devemos nos tornar como crianças, se queremos chegar à presença de Deus com integridade de coração. Ele vai falar no Salmo de número 132, sobre a dedicação que devemos ter, quando Davi diz assim: eu não descansarei e não darei folga à minha alma e nem ao meu coração, enquanto não tiver feito um tempo de adoração ao nosso Deus. Aí depois no Salmo de número 133, ele fala da bênção que nós vivemos na presença de Deus, quando nós temos união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no Salmo de número 134, então, ele faz um convite a toda a congregação a adorar o Senhor, levantando mãos santas do templo e dizendo: bendizei ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então estes cânticos, eles vão mostrando para nós a evolução que o crente vai tendo na presença de Deus, porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós temos inúmeros questionamentos, medos, temores, a gente tem dúvida, mas ao experimentarmos o cuidado de Deus, nós começamos a ver que não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, ou as circunstâncias que nos cercam, nós temos uma confiança, é no Deus que não falha, é naquele que tem resposta ao nosso clamor e tem saída, irmãos, nas situações que nós vivemos. E quando nós paramos então para pensar aqui no Salmo de número 124, eu convido os irmãos agora a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer esta leitura e vamos discorrer um pouquinho aqui sobre o Salmo de número 124. Ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um salmo glorioso, irmãos, para nós meditarmos um pouco nesta noite. E por conta da hora eu já vi que a gente não vai conseguir terminar, mas eu quero aqui meditar com os irmãos alguns aspectos do salmo. Aqui no versículo 1 e 2, o salmista Davi, ele está nos convidando a uma breve reflexão da nossa vida. Quando você olha para a história de Israel, eu acho interessante que, estudando a antropologia, a gente encontra alguns ateus na história que chegam a confirmar que a existência de Israel até os dias de hoje só pode se dar pela presença de um Deus no meio deles, porque não haveria como Israel subsistir a tudo quanto eles viveram na história se não fosse pela presença de Deus. Só Deus poderia ter guardado Israel até os dias de hoje. Quando a gente olha para estes versículos, Davi está dizendo assim: se não fora o Senhor, estivesse no nosso meio, o que teria sido da nossa vida? Pare por um minuto, irmãos, e analise a sua vida. Veja a sua história. Veja de onde você saiu.
Veja de onde o Senhor tirou você. Talvez você diga assim: pastor, eu nunca me envolvi no crime, eu nunca fui um viciado, eu nunca tive problemas com a justiça, eu nunca tive um sequestro relâmpago, eu nunca fui assaltado na porta do banco, eu nunca sofri um acidente de carro. Mas se não for o Senhor, o que teria sido? Se você não viveu nada destas coisas, levante as mãos para o céu e entenda que foi o Senhor que te guardou de todo este mal. Porque se não for o Senhor na sua vida, o que teria sido de você? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por outro lado, eu paro para pensar naqueles que não tiveram uma vida cristã todo o tempo, naqueles que não vieram de um berço evangélico. Quantas foram as situações que nós vivemos fora da presença de Deus? Quantas foram as ciladas e emboscadas que o diabo armou contra a nossa vida e tinha certeza que ele ia nos ver se acabando num canto? Mas o Senhor, com mão forte, foi lá e estendeu em nosso favor. Eu amo a palavra de Deus que diz: quando a mão do Senhor se estende, quem fará ela voltar atrás? Meu irmão, se a mão do Senhor é favorável à sua vida, glorifique e exalte o nome santo do Senhor, porque uma vez que o Senhor é na sua vida, o que será, irmãos amados e santos, que pode frear você? Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Então Davi está nos chamando a atenção a fazer uma reflexão da nossa vida. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que teria sido de nós? Como é que nós teríamos escapado? Quantos foram os livramentos de Deus para a nossa vida? E ainda a partir do versículo 3 até o versículo de número 5, ele vai colocar algumas situações da nossa vida cotidiana, da nossa vida material, física, daquilo que permeia todos nós. E ele diz assim: se não fora o Senhor, os nossos inimigos nos teriam devorado vivos. Sabe do que está fazendo menção aqui? Uma vez na história de Israel, quando o povo insurgiu contra a escolha de Deus, a Bíblia diz que Moisés separou os que estavam em rebeldia dos que estavam em obediência. Colocou este povo em rebeldia à parte e o povo em obediência para o outro lado. E naquele instante Moisés disse assim: se não acontecer alguma coisa sobrenatural aqui, e a terra porventura não abrir e não vos engolir, então Deus não falou. Na mesma hora o chão tremeu, a terra sacudiu, o chão se abriu e engoliu aquele povo vivo. Eles desceram às sepulturas ainda vivos. É disso que Davi está dizendo, que se não for o Senhor, irmão, nós éramos engolidos vivos por todas as situações que nos permeiam a vida. Tudo aquilo que está à nossa volta, meu irmão, o desejo do inimigo é que a gente sucumba ainda em vida, que a gente entregue os pontos, que a gente seja devorado, desapareça, mesmo estando vivo. Ou seja, quantos são os crentes que hoje estão vivendo uma vida que parece que já não é mais uma vida? Eles estão escondidos, parece que subterraneamente, parece que foram sucumbidos pela situação, desapareceram, não fazem mais diferença no reino espiritual. Mas nesta noite eu quero lhe dizer: o Senhor está na sua vida, você não vai sucumbir, nem tampouco vai ser devorado vivo, porque o guarda de Israel é aquele que está sobre a sua vida. Ele não dorme, não tosteja, Deus não está tirando o cochilo, Ele está com os olhos voltados para a sua vida, e Ele tem saída para o teu coração aqui nesta noite. Ele segue dizendo o seguinte: se não fora o Senhor na nossa vida, sabe o que iria acontecer? A ira dos nossos inimigos se acenderia contra nós. Ele fala acerca de incêndios. Os irmãos se lembram que quando o general Tito invadiu Israel, já na era cristã, a primeira coisa que veio ao coração deste homem foi queimar o templo de Israel, e queimou toda a cidade de Jerusalém. Se há uma coisa, irmãos, que o inimigo tem desejo, é destruir com aquilo que é nosso, é acabar com a nossa história, é apagar o que Deus tem escrito na nossa vida. Muitas vezes isto vem como um fogo destruidor.
vem como algo avassalador que por onde passa, meu irmão, deixa só cinzas. É isso que Davi está dizendo. Se não for o Senhor na nossa vida, e alguém outro dia disse para mim, ouvi numa mensagem, a pessoa dizendo assim: agora pastor, eu acho que está tudo perdido para mim, porque eu pequei, eu caí, e agora dei legalidade ao diabo para ele tocar na minha vida. Meu irmão, se o diabo tivesse legalidade para tocar na tua vida, você acha que ele ia pôr gripe em você? Você acha que ele ia fazer uma batida de carro numa esquina? Você acha que você ia perder o celular ou ser assaltado na saída do banco? Isso acontece a todas as pessoas, meu irmão. Se o diabo tivesse legalidade na sua vida, ele destruía com o seu corpo, ele comia a sua carne, e não te mataria não, ele faria você negar o nome do Senhor primeiro, para que a sua alma fosse jogada no inferno. É isso que o diabo faria com a sua vida, mas ele não tem legalidade sobre você. Sobre você pesa a palavra de Deus. O Senhor tem te guardado, é o Senhor que tem te protegido. O fogo pode queimar, meu irmão, mas sobre você chama nenhum arderado, nem cheiro de fumaça haverá no seu cabelo, porque a presença de Deus é quem te guarda de todos os males. Olhando para a palavra de Deus, ele prossegue. Aí ele diz assim: se não fora o Senhor na nossa vida, as águas teriam nos coberto, teria passado por cima de nós, as águas teriam nos afogado. Isso fala de enchentes, calamidades que a vida traz. Aí Jesus disse assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei com alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha, lançou os fundamentos bem profundos. Mas o que não ouve essa minha palavra, ou pelo menos não as guarda, é como aquele que lançou os alicerces sobre a areia. Porque sobre a casa dos dois vão vir a forte chuva, sobre a casa dos dois os ventos vão soprar, as águas vão subir, vão bater contra ela. Mas na casa daquele que ouvindo a palavra guardou no seu coração, nenhum dano fará. Mas na casa daquele que tem ouvido esta palavra e tem deixado passar, meu irmão, grande será a sua ruína. É disso que Davi está dizendo, que se não for o Senhor na nossa vida, as águas da nossa vida, elas já teriam entrado na nossa casa, ela já teria afundado o nosso barco, ela já teria nos levado nos naufrágios. Nós temos que colocar na mente e no coração que a nossa vida é como um pequeno barco que está lançado em águas agitadas. Meu irmão, pode acontecer o que for, mas se a água não entrar no barco, você está em segurança. Mas se a água começar a entrar no barco, meu irmão, tome cuidado, porque o próximo passo depois da água entrar no barco é o naufrágio. Então, qual é o risco que nós corremos? É de um grande afogamento. A tua vida está neste mundo aí fora. Você está navegando por águas agitadas, não esqueça disso. Mas no meio destas águas que você está se conduzindo, o que não pode acontecer é a água entrar no teu barco. Ou seja, o que não pode estar acontecendo com a nossa vida é com que o mundo comece a penetrar no nosso coração, o nosso pensamento, os nossos costumes. O que eu não posso me deixar levar é pelos costumes deste mundo lá fora, porque a Bíblia diz que os maus costumes e as más conversações corrompem-nos, vai nos corroendo, vai nos trazendo malefícios, vai inundando a nossa alma de imundícies. Você já viu uma enxurrada? Você já passou, irmão, já foi vítima de enxurrada? Olha a casa como fica depois. É lama, é bicho morto, é resto de coisa que é carregada, é lixo que entra para dentro. E sabe o que é o pior? É depois que a água baixa, porque aquela sujeira que se assenta na casa, ali tem cólera, ali tem lepra, porque lepra vem de sujeira, ali tem, irmãos, proliferação de insetos, ali tem a dengue, ali tem rato. Você já pensou nisso? A urina do rato, a gente às vezes não está se dando conta, mas o mundo aí fora
está jogando contra nós uma imensa enxurrada. Tudo que vem, irmãos, bater na nossa casa são como ventos impetuosos empurrando água suja. E se a porta estiver aberta, vai entrar. Então o conselho de Davi para nós é o seguinte: fica no Senhor, porque se não for o Senhor na nossa vida, a nossa casa estaria destruída. Mas nesta noite, meu irmão, Deus está trazendo um conselho do céu para a tua vida. Põe a tua vida na presença de Deus, seja guardado de Deus em todo o tempo. O Senhor ainda é aquele que vos livra. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. No versículo de número 6 e 7, ele já entra numa esfera espiritual. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes do nosso inimigo. Isso faz menção ao que, irmãos? A um leão, a um bicho bravo, aquele que espreita. Você já viu um leão fazendo caçada? Já viu como ele vem? Ele anda, meu irmão, a presa não ouve os seus pés, a pata dele amortece, ele se abaixa, ele vem rasteiro, ele vem contra o vento, e ele vai se aproximando até uma distância que ele acha que é confortável para ele pegar a presa, e ele não se lança sobre ela de cara, não, ele fica ali camuflado no meio da relva. Os irmãos, não sei se já viram esse documentário da History, e ele fica ali um tempinho. Quando ele percebe que a presa deu bobeira, ele sai numa disparada, meu irmão, e aí você vê aquela perseguição implacável, vai para um lado, vai para o outro, e o bichinho faz a curva, levanta a poeira, e ele vai e não para, está no caos. Mas quando ele gruda as unhas no lombo do bicho, derruba. Logo que derruba, sabe onde ele vai? Na jugular, aperta a garganta, corta o fluxo sanguíneo e o ar, e a vítima vai ali esperneando até que morre por sufocamento. O teu inimigo, meu irmão, não é brincadeira não. A Bíblia diz que o Senhor te livrou dos dentes afiados do teu inimigo. E a Bíblia, irmãos, é clara em dizer que o inimigo range os dentes, procurando nos tragar, e se possível fosse, ele devoraria a nossa carne. Existem demônios que Apocalipse diz que estão guardados, tamanho é o horror que eles vão trazer sobre a terra, e que naquele dia o Senhor vai soltá-los, e que quando eles forem soltos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão voar por sobre a face da terra. Sabe para quê? Para consumir a carne dos homens. Imagina que coisa terrível. E aí eu me lembro aqui de uma menção que a Bíblia faz dos escorpiões do inferno. Imagina, meu irmão, um ser com cabelo de mulher, dentes de ferro, corpo de cavalo e a cauda de um escorpião, que corre atrás dos homens, finca com o garfo, levanta do chão e estraçalha com os dentes. Isso é o que está guardado para quem está brincando com as coisas de Deus. E a gente vai vivendo uma vida como se a gente fosse ficar aqui o tempo todo. Mas que Deus nos livre, meu irmão, dos dentes do nosso inimigo, porque o que ele quer devorar, irmãos, não só a nossa vida, porque o mal, irmãos, não é morrer, não, o mal não é morrer. Jesus foi muito enfático em dizer: não temo o vosso inimigo, porque nada ele pode fazer além de matar o seu corpo. Então morrer aqui não é o problema. Ter um braço arrancado, a forma que nós vamos descer a sepultura, isso não importa. Se é por doença, se é por acidente, se é por um tiro, se é por alguma coisa ruim, isso não importa. O mal não nos alcançará. O meu corpo pode tomar a sepultura da pior maneira possível desta terra, mas o mal não me alcançará. Sabe por quê? Porque a minha alma está guardada em Deus. O meu nome está escrito no livro da vida, e naquele dia ele há de me chamar, e seja como for que este corpo desceu à sepultura, ao ele chamar, o mar vai devolver, o fogo vai devolver, tudo o que aconteceu, meu irmão, volta ao normal de novo. Esse corpo é transformado num corpo de glória, e nós subimos ao encontro do Senhor. Então, quando eu olho para uma palavra como essa, isso anima meu coração.
alertando é tomarmos este cuidado, de nós não entrarmos, irmãos, naquilo que o mundo está nos levando a fazer. Vigia, meu irmão, guarda a tua alma, guarda o teu coração, ponha bom pensamento na sua mente, procure se aproximar das coisas de Deus, ande com quem presta, meu irmão, faça inimizade com quem não teme a Deus. É um tempo de nós não brincarmos com as coisas de Deus. Depois nós vamos falar do porquê Davi escreveu este salmo. Talvez no domingo a gente continue, e você vai perceber que em um dado momento da vida de Davi, a Bíblia diz que ele escapou e fugiu. Ele não só escapou do mal, ele fugiu da aparência dele também. Mas deixa isso para mim. E aqui ele vai nos dar um exemplo de um passarinheiro, que também é a representação do nosso inimigo. Os irmãos mais velhos aqui provavelmente já contaram Arapuca. Arapuca é uma caixinha, ou uma bacia, ou seja lá o que você quiser inventar. Põe lá um toquinho e deixa ela armada, e com uma cordinha na ponta, e coloca ali dentro um pouquinho de comida, de semente, uma banana, seja lá o que for, e deixa ali. E me chama muita atenção é que meu pastor me ensinou isso. Eu tinha uns 17 anos. Ele disse assim: meu filho, muito cuidado, porque o diabo quer lhe tragar. E eu disse: por quê? Porque você tem chamada. Eu disse assim: mas Deus vai me guardar, né, pastor? Vai. Mas deixa eu te dar uma lição aqui para você nunca mais esquecer. Eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: sabe o que o diabo faz, meu filho, para derrubar os homens de Deus? Ele ceva. Eu falei: ceva? Você não sabe o que é cevar? Eu falei: não. Ele pega aquilo que você gosta e põe lá num cantinho. Sabe aquilo que você tem uma fraqueza no teu coração? É com isso que o diabo gosta de mexer. Aí ele pega e põe aparente aos teus olhos, para que você, depositando nos olhos, o coração venha desejar. E ele deixa fácil. E mesmo você sabendo que não pode, você não resiste, vai lá e faz o que não deveria. Só que aquele que está com o laço na mão para desarmar a arapuca, ele sabe que o passarinho é um bichinho assustado, que ele vai entrar, vai dar uma bicadinha e correr. Isso retrata a vida de muito crente, que brinca com o pecado e que vai lá e faz de forma obscura e sai comendo, escapeia. Aí daqui a pouco ele volta lá, porque ainda tem. Aí ele vai lá e escapa de novo. E o passarinheiro não tem pressa. Não tem pressa. Ele fica ali observando. Daqui a pouco, meu irmão, ele vai de novo e diz assim: vou só mais uma vez. Eu sei que Deus não está gostando, mas eu vou só mais uma vez, porque é rapidinho. E quando ele vai, dessa vez ele se demora um pouco mais. E sabe o que acontece? O passarinheiro puxa o laço. E quando puxa o laço, a arapuca se fecha. E aí o passarinho não voa mais. E aí sabe o que acontece? Quem aqui comercializou o passarinho sabe que o passarinho canta muito bem quando você faz o que com ele? Fura os olhos, não é isso? Já viu isso? Que quem vai vender passarinho, para ele cantar mais, ele fura o olho do passarinho. É uma crueldade tremenda, né? Deixa eu transferir isso para você dentro da Bíblia. Você se lembra de Sansão? Que Sansão brincou com o pecado, que Sansão se deitou com prostitutas, que Sansão toda hora se namorava pela filha de um filisteu, até cair no colo de Dalila e dormir um sono profundo. Ali ele se demorou. E ali ela perturbou tanto a vida de Sansão, que ele descobriu o segredo do seu coração. Assim que ele disse o segredo do seu coração, sabe o que ela fez? Pôs ele para dormir de novo e cortou os seus cabelos. Meu irmão, e o que tem de crente careca na presença de Deus, careca da graça de Deus, careca da unção de Deus, careca, meu irmão, de palavra, careca, meu irmão, de fidelidade, careca, meu irmão, desprovido de tudo. E aí quando ele levanta, sabe o que ele diz? Vou sair
e vou lutar contra os filisteus como das outras vezes. E a Bíblia diz assim: mas mal sabia ele que desta vez o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado dele. Olha que coisa pesada, meu irmão. Crente que vai brincando com as coisas de Deus, que vai zombando. Não, ninguém sabe disso, ninguém nunca vai saber. Não, isso daí não dá certo, é só mais essa vez. E aí você diz assim: escapei. Daqui a pouco você fala: o sufoco passou, vou lá de novo, mas eu vou escapar de novo. E chega uma hora que o laço vai ser puxado, a porta vai se fechar, e você vai pensar: vou sair como das outras vezes. Só que dessa vez Deus não vai com você, porque Deus lhe dá o escape uma, Deus lhe dá o escape duas, Deus lhe alerta na terceira, Deus está com você na quarta, na quinta, na sexta, na sétima vez. Mas vai chegar uma hora que você vai estar sozinho. Não brinque com as coisas de Deus, não. Aí a Bíblia diz que pegaram Sansão, amarraram Sansão, levaram Sansão, e o que fizeram com ele? Arrancaram as órbitas. Não foi furado só o olho dele, arrancaram o olho de dentro da órbita. E ele se pôs cego, sendo carregado pelas mãos, empurrando uma pedra de moinho como se fosse um jumento. E os dias dele foram passando e a vida foi indo embora assim. O que o inimigo quer, irmão, é cegar a tua visão espiritual. Você acha que vai cantar sendo cego? Não, você vai empurrar pedra. É triste a história. Queria dar um final feliz para esse negócio, mas não tem. Porque aqueles que estão brincando com as coisas de Deus, o Senhor é poderoso sim em livrar. Mas se o laço se fechar, meu irmão, fica um pouco mais difícil. A Bíblia diz que Sansão clamou entre as duas pilastras do templo e disse: Senhor, mais uma vez, me visita com o teu Espírito e me dá força. E quando o Espírito de Deus entrou nele novamente, ele empurrou as pilastras do templo e tudo veio abaixo. E a Bíblia diz que ele matou muito mais na morte do que em toda a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? É que a Bíblia nos alerta que o nosso inimigo é astuto em fazer ciladas, e são muitas delas. E o Senhor, irmãos, é aquele que nos abre os nossos olhos para enxergarmos aonde elas estão. Quando você anda na presença de Deus, meu irmão, você está passando, o laço está armado, você desvia. E quando não, o Senhor te desvia do laço, porque aquilo que eu não consigo ver, não consigo perceber, o Senhor me faz tomar um outro caminho. E é nesse ponto que nós queremos chegar. Como é que Deus nos desvia do laço? Mas eu quero te encerrar esta palavra dizendo o seguinte: há um laço, sim, há vários laços, e há um passarinheiro louco para acabar com a sua vida, mas poderoso é o Senhor, que cortou o laço essa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você escapou, e dê glória a Deus por isso. A prova de que você escapou é que você está aqui ouvindo esta palavra. O Senhor tem te dado um livramento, o Senhor tem te dado um escape nesta noite. A porta da gaiola não se fechou. Você é livre para tomar escolha na tua vida. Procura andar na presença de Deus, desvia-se do mal, afasta-te daquilo que está te levando para a ruína, porque o Senhor quer te dar vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Nós vamos orar a Deus. E querendo Deus, a gente continua este assunto no próximo domingo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você, quem sabe, vir aí trilhando um caminho do qual Deus não tem se agradado, mas o Senhor está falando sobre o laço. Ele nem vai deixar os dentes do teu inimigo se fechar contra a tua vida, nem tampouco a boca se fechar sobre você. Escapa-te por tua vida. Analisa hoje o que é que está sendo feito de errado e põe a casa em ordem, para que Deus possa te abençoar. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, e diante da sua presença, Senhor, nós queremos declarar a nossa gratidão. Tua palavra fora pregada nesta noite, Senhor. Deus amado e querido, nós temos ensinado, Senhor, aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, se o inimigo, ó Deus amado e santo, tem cerrado a vida de alguém aqui, Deus, abre os olhos do teu servo, abre os olhos da tua filha, Senhor, que o nome do Senhor venha a ser glorificado mais uma vez, que
quebrando o laço, ó Deus, e nos deixando escapar. Deus amado e querido, ser conosco e nos dá vitória, porque se não for o Senhor na nossa vida, nós já estaríamos, Senhor, provavelmente mortos, sobre uma cama, quem sabe, ó Deus amado e santo, pedindo até mesmo a morte, mas o Senhor quis nos guardar de todo. Deus amado e querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, continua dando os livramentos muitos aos teus servos, e nos faça, Senhor, andar na sua presença, com alegria e singeleza no coração. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e amém.